Olá, sejam muito bem-vindos ao canal IA História. Hoje, o nosso papo é sobre consciência negra. Sabe, quando a gente pensa no 20 de novembro, muitas vezes a primeira imagem que vem à mente é a da dor, do sofrimento histórico, né? Mas e se a gente olhasse por outro ângulo? A proposta aqui é justamente essa. Vamos entender essa data não como um dia de lamento, mas como ela realmente é, um movimento superpoderoso de afirmação, de muita luta e principalmente de ação política, uma força que, olha, continua transformando o Brasil até hoje. Então, para a gente mergulhar de cabeça nesse assunto e entender o racismo de verdade, a gente precisa dar um passo atrás. Precisamos primeiro desconstruir a própria ideia de raça. Afinal, o que é que isso significa de verdade? Olha que interessante. Se a gente for olhar pela lente da biologia, da ciência, essa ideia de raças humanas simplesmente não para em pé. É fato, a cor da pele nada mais é que uma adaptação do nosso corpo ao ambiente e à quantidade de sol. Simples assim. Só que a história é outra quando a gente fala da sociedade. Socialmente, o conceito de raça foi sim uma invenção. E uma invenção muito poderosa, viu? Ela foi criada com um propósito bem claro: criar hierarquias, justificar que um grupo dominasse o outro. Foi basicamente a desculpa perfeita para a escravidão. E essa frase do escritor Ta-Nehisi Coates, nossa, ela é genial e resume tudo perfeitamente. A raça é filha do racismo, e não o seu pai. Pensa bem nisso. O que ele quer dizer é que as práticas racistas, a exploração, a dominação, tudo isso veio antes. A ideia de raça foi inventada depois como uma justificativa, uma forma de dar uma roupagem ideológica para algo que já estava acontecendo. Beleza, com essa ideia bem clara na cabeça, vamos ver como essa ideologia funciona na prática, no dia a dia. Porque é super importante entender que o racismo não é só uma ofensa de uma pessoa para outra, sabe? Não é só um ato isolado de preconceito. É muito mais que isso. É um sistema bem complexo e profundo que atua em vários níveis diferentes da nossa sociedade. Para a gente entender bem como ele se manifesta, vamos quebrar o racismo em três dimensões que estão, olha, totalmente conectadas. Isso vai do sistema mais geral, mais amplo, até as conversas que a gente tem no café. Então, vamos lá. Pensa no racismo estrutural como a base de tudo, o alicerce. É o jeito como a nossa sociedade foi montada, historicamente, para criar desvantagens para um grupo. Aí vem o institucional. Esse acontece dentro das instituições, sabe? Nas regras de uma empresa, no sistema de justiça. São as regras do jogo que acabam perpetuando essa desigualdade. E, por fim, o interpessoal, que é o mais visível. É a ofensa direta, o xingamento, o preconceito no cara a cara. O ponto-chave aqui é que um alimenta o outro, eles formam um ciclo. E é tão profundo, tão enraizado, que o racismo aparece até no jeito que a gente fala. É impressionante. Sabe aquelas expressões comuns que muita gente fala sem nem pensar, sem maldade? Pois é, elas carregam um peso histórico gigantesco. São o que a gente chama de microagressões, que vão de pouquinho em pouquinho associando a negritude a coisas negativas. É um reforço sutil, mas constante, do preconceito. Ok, então a gente tem esse sistema todo. E aí? Diante disso tudo, o movimento de consciência negra não ficou parado. Ele se construiu em cima de bases, de pilares intelectuais e políticos muito, muito fortes. O objetivo não é só apontar o dedo e denunciar, é ir além, é desmontar essa estrutura, peça por peça. E para guiar essa luta por uma sociedade mais justa, existem três conceitos que são chave. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro é a interseccionalidade. Esse nome pode parecer complicado, mas a ideia é poderosa. Quem criou foi a jurista Kimberlé Crenshaw. E o que ela nos mostra é que as opressões não vêm em pacotes separados, elas se cruzam. Por exemplo, uma mulher negra não enfrenta só o racismo ou só o machismo. Ela enfrenta uma forma de opressão única, que nasce exatamente na interseção, no cruzamento desses dois. Agora, olha essa palavra, epistemicídio. É forte, né? E significa exatamente isso, o assassinato do conhecimento. A luta contra o epistemicídio é, na verdade, uma luta para resgatar e para valorizar tudo aquilo que foi sistematicamente apagado ou diminuído. É sobre valorizar a história, as religiões de matriz africana, a cultura, todo o saber afro-brasileiro que a cultura dominante tentou calar. E, por fim, o terceiro pilar, as ações afirmativas. As famosas cotas, por exemplo. E aqui tem um ponto que é fundamental a gente entender. Cotas não são um favor, não são um privilégio. Elas são uma ferramenta de reparação histórica. Pensa bem. O objetivo é tentar corrigir uma desigualdade que foi construída e acumulada por séculos, para que, de fato, o ponto de partida possa ser um pouco mais justo para todo mundo.
E isso nos leva a um ponto que é talvez o mais importante de todos. O movimento de consciência negra não é sobre vitimismo. Muito pelo contrário. A força desse movimento vem de uma história gigantesca, riquíssima, de muita resistência, de muita luta e também de muita excelência. A prova maior disso é a própria data. Por que 20 de novembro? Porque é o dia de Zumbi dos Palmares, o grande líder do Quilombo dos Palmares. Então, celebrar essa data é celebrar a luta ativa, a busca pela liberdade. A escolha desse dia não foi por acaso. É simbólica, é poderosa. O foco é na força, na ação, na organização, na resistência. E esse protagonismo, essa atitude de tomar as rédeas, isso atravessa toda a nossa história. A gente tem Luiz Gama, que usou a própria lei do Império como uma arma para libertar centenas de pessoas. Temos Machado de Assis, um gênio que dominou a nossa literatura, e, claro, Pelé, que se tornou um ícone mundial de vitória, de sucesso, elevando o orgulho negro no mundo inteiro. A história afro-brasileira é cheia de protagonistas, de gente que lutou por dignidade em todas as áreas que a gente possa imaginar. E o mais legal é que essa luta histórica não é coisa de livro, não ficou lá no passado. Ela está mais viva do que nunca, continua hoje e o melhor, continua conquistando vitórias concretas e chamando todo mundo para participar. E por falar em vitória, uma conquista enorme e super recente aconteceu em 2023. O dia 20 de novembro, o Dia de Zumbi e da Consciência Negra, finalmente virou feriado nacional em todo o Brasil. Isso é gigante, porque eleva a data a outro patamar. Vira um momento de reflexão obrigatória para todo o país. Então, para a gente fechar o raciocínio, o ponto central é esse. O Dia da Consciência Negra é muito mais do que só lembrar do que aconteceu. É um convite, um chamado para ação aqui e agora no presente. No fundo, a luta antirracista é uma luta por mais democracia, por uma sociedade que seja realmente mais justa para todo mundo. E aí fica a reflexão, né? Qual é o papel que cada um de nós pode ter nessa construção? Bom, essa é a reflexão que a gente queria trazer hoje. Se essa análise fez sentido, se abriu alguma ideia nova, não esquece de curtir e de se inscrever aqui no canal IA História, tanto no YouTube quanto lá no TikTok. A gente se vê na próxima!